O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Dai a César o que é de César. Então, retirando-se os fariseus, projetaram entre si comprometê-lo no que falasse. E enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e não se te dá de ninguém, porque não levas em conta a pessoa dos homens. Dize-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? Porém Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me cá a moeda do censo. E eles lhes apresentaram um dinheiro. E Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe eles: De César. Então lhes disse Jesus: Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isto, admiraram-se, e deixando-o se retiraram. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de haverem os judeus transformado em motivo de horror o pagamento do tributo exigido pelos romanos, elevando-o a problema religioso. Numeroso partido se havia formado para rejeitar o imposto. O pagamento do tributo, portanto, era para eles uma questão de irritante atualidade, sem o que a pergunta feita a Jesus: é lícito dar tributo a César ou não? Não teria nenhum sentido. Essa questão era uma cilada, pois, segundo a resposta, esperavam excitar contra ele as autoridades romanas ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, escapa à dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, ao dizer que dessem cada um o que lhes era devido. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de maneira restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumido numa forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. Condena todo prejuízo moral e material causado aos outros, toda violação dos seus interesses, e prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja ver os seus respeitados. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, bem como para os indivíduos. Boa noite a todos. Que Jesus, nosso guia e modelo, nosso irmão mais velho e Deus, nosso Pai Celestial, possam iluminar os nossos pensamentos para que compreendamos com alegria e emoção, com sentimento, as divinas palavras que temos hoje para compartilhar e tecer alguns comentários. É impossível, após escutar tão belas músicas, não reformatarmos o início da nossa palestra para a divina mensagem de Jesus: Vinde a mim todos que estão sobrecarregados, cansados, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Tem alguém aqui que está cansado? Alguém aqui que está amargurado, que está sentindo no coração algum peso, ou está vindo do exterior algo que te aflige, que te desespera? Existe algo que te incomoda, que te pesa hoje? Faça essa inquietação, essa pergunta ao seu íntimo. Porque é engraçado, depois de tantas músicas, seja Nossa Senhora, que é um pedido de consolo, de amparo, um pedido de amor, seja nessa linda canção do Padre Fábio de Mello, Nas Asas do Senhor,
Olha só, sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águia me preparo para voar. Será que algum dia, ou será que nos últimos tempos, temos sentido essa força? Temos sentido essa vitalidade, essa energia para alçar grandes voos? Ou estamos mais presos à terra, à matéria? Estamos mais presos às coisas do mundo? Porque se hoje eu me sinto mais preso às coisas do mundo, significa que está faltando alguma coisa. Está faltando alguma ordem. Está faltando algum direcionamento, uma direção na minha vida. Porque nas asas do Senhor, como diz na música, eu tenho força. Se eu sigo meu guia e modelo, eu tenho tudo. E se hoje me faltam forças, é porque em algum momento da minha trajetória, das minhas ações, pode ser que eu não esteja seguindo os direcionamentos e os ordenamentos do Mestre. E aí a gente pensa, não, basta eu seguir o que está no Evangelho. E aí a gente cai em várias interpretações dúbias. Porque quando a gente pega os historiadores da vida do Cristo, principalmente os mais recentes, após o Iluminismo, que vieram junto com Kardec, que vieram pesquisar a vida do Cristo, cada um se assemelha e molda o Cristo aos seus interesses e às suas necessidades. São poucos, inclusive dentro da seara espírita, que buscam em Jesus a captura da essência. O que é que Jesus tinha para nos trazer, para nos mostrar, para que eu tivesse toda essa força? Porque eu não posso negar para vocês. Tem dia, e olha que a minha esposa está até presente, hein? Ela não deixa eu mentir. Tem dia que eu não dou conta nem de levantar da cama, que você fala, você abre a televisão, o rádio, o celular, já vem aquelas notícias que nos assolam, que nos colocam para baixo. Seja um tributo novo, seja uma guerra, seja alguma coisa que nos abate e nos entristece. E hoje a gente traz uma dica. Nós trazemos uma interpretação de uma lição de Emmanuel. Emmanuel, ele traz vários evangelhos junto com Chico Xavier, e um desses que estamos estudando na noite de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, vem falar sobre uma passagem específica, um momento logo após a crucificação do Mestre Jesus, as caminhadas de Paulo após a sua conversão. Uma das suas primeiras epístolas, a primeira epístola a Pedro, ele nos diz: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor ao Senhor, por amor do Senhor. Sujeitai-vos. Outras leituras do Evangelho vão dizer: dobrai o vosso espírito, dobrai o teu interesse, para que o espírito possa se elevar. E aqui a gente precisa observar o conceito da palavra. O que é ordenação? Na matemática a gente vai pensar, ordenação é colocar em ordem numérica, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Mas a ordenação que Emmanuel nos convida a refletir é a ordenação que vai além. A ordenação que, segundo o dicionário Oxford Languages, fala, é a disposição apropriada para a manutenção da ordem. Então, olha só, sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor. Existem coisas que, por mais que pensemos, não é justo, mas se faz parte de uma estrutura, existe a necessidade que seja feito, que seja feito. E não é à toa que vinculamos uma leitura fatídica que nos mostra que ainda falta uma boa caminhada para tecermos o grau de espíritos puros como Jesus. Porque que resposta de mestre, né? Não podemos falar bom mestre porque ele não gostava, mas de mestre, de professor, que em contato com os doutores da lei o tentam,
Eles queriam surpreendê-lo na palavra. Estavam judeus e romanos brigando. E aí, é lícito pagar tributos ou não é lícito pagar tributos? E parece que voltamos à discussão no início deste ano, hein? Aqui no Brasil, e aí, é lícito ou não é lícito? E aí, Pix pode ou Pix não pode? Parece que Emmanuel já reviveu o que Pedro vivia e o que os cristãos eram perseguidos. Os cristãos foram perseguidos. Naquele momento, César, os romanos na posição de César, perseguiam os cristãos. Uma perseguição indireta, enquanto Jesus ainda estava vivo. Mas perseguiam. Eles estavam ali para tentar. Porque se Jesus falasse, não pode pagar tributos, pronto, feriu a lei e está preso. Mas se ele falasse, é lícito pagar tributos, a gente não precisava nem prender, que os próprios judeus matavam ele. Ali a justiça ia se impor. Não tinha como ele sair. E aí ele fala, me dá a moeda. Ele pega a moeda e fala, esse rosto é de quem? É de César. Então dai a César o que é de César. E o que é de Deus, ao que é o de Deus. Mas ele não fala para ir além do que é de César. E aí Emmanuel começa a leitura de forma sensacional. Certos temperamentos impulsivos. E aqui a gente começa a perceber, muitos de nós cometemos alguns equívocos. Mas olha como é que Emmanuel continua. Certos temperamentos impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo, presumem no Evangelho um tratado de princípios destruidores de ordem existente no mundo. Olha só, o que Emmanuel quis dizer aqui? Eu vejo no Evangelho a oportunidade que eu tenho de causar desordem. Eu vejo no Evangelho, Jesus pede que aconteça uma revolução, que aconteça uma bagunça, porque é no caos que a gente vai fazer a revolução. E quantas foram as pessoas que interpretavam as palavras do Cristo, as antigas profecias de forma errada? Santas Cruzadas. Muitas pessoas. Há quem figure no mestre, um anarquista vigoroso, inflamado de cóleras sublimes. E que artesanato literal, para a gente justificar as nossas atitudes, os nossos excessos, pelo excesso dos outros. Porque é muito fácil falar, porque Jesus se encolerizou. Muitas pessoas têm essa passagem na ponta da língua, para justificar quando eu me encolerizo. Ah, Jesus, quando estavam os cambistas dentro do templo, os vendilhões, ele se encolerizou, chutou as barraquinhas, até inventam, né? Tem uma liberdade poética para colocar Jesus como um déspota, botando os vendilhões para fora do templo. Mas não se lembram de outras passagens maravilhosas de Jesus, do perdão 70 vezes 7 vezes, que era um número altíssimo para cada ação. Se esquecem de outras lições, como amar o próximo como a si mesmo, da humildade, da obediência, da resignação, da prudência, da mansuetude, da brandura. Se lembram de episódios específicos, se prendendo a ações específicas para justificar os nossos próprios excessos. Em nenhum momento a gente vai perceber que Jesus, ele é sinônimo de anarquia, sinônimo de desordem, sinônimo de violência. Emmanuel ainda continua, Jesus, porém, nunca será patrono da desordem. A novidade que transborda do Evangelho não aconselha ao espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra irmãos, mas sim que se humilhe ainda mais, tomando a cruz a exemplo do Salvador. E não é à toa, nós temos que nos lembrar, porque parece que a lição é a mesma. Nós somos os cristãos que queremos nos rebelar por cada lei aprovada, ou por portaria lançada, porque não nos esqueçamos, na época do Cristo, depois da sua crucificação, Paulo começa a sua caminhada fundando cada igreja em cada local, e muitos jovens eram arrebatados por aquela palavra, e o seguiram com amor, com uma paixão voluptuosa. E nós vamos percebendo que esses jovens, com essa paixão, essa caminhada, eles
sentiam a violência e queriam retribuir. Não, pera lá. Nós estamos sendo agredidos. Às vezes, as pessoas precisam aprender pela dor. Quem sabe nós não podemos ser emissário dessa mesma dor. E não podemos nos esquecer de João, o apóstolo mais amado, quando Jesus pede na sua caminhada final para passar por Samaria. Não podemos nos esquecer que João, quando vê que todas as pessoas ali recusavam dar morada para Jesus por uma noite, se recusavam a seguir a lei da hospitalidade que existia na época, João fala para Jesus: não pode deixar, mestre, eu sei que você não gosta disso. Aí Jesus pergunta: o que, João? João é evangelista, hein? Mas do que eu não gosto? Eu sei que você não gosta disso, pode deixar que eu vou pedir a Deus para que chova raios e trovões nas cabeças de todos os samaritanos. Como se Jesus quisesse que isso acontecesse. Nós percebemos que a verdadeira transformação dos apóstolos se dá após o desencarne, após a crucificação do Mestre. Porque aí eles veem, né, como se Jesus fosse a vaquinha na pirambeira. Jesus morreu, eu vou ter que me virar. Só que eles perceberam após a sua ressurreição que Jesus permanecia. Mas agora eu sou o medianeiro de Deus. Eu preciso ser a carta viva da representação da sua vontade. E Paulo, sem conhecer Jesus de forma direta, a não ser na estrada de Damasco, naquela luz que o cega, tem um filme maravilhoso, recomendo que vocês assistam, lançado em 2018, que conta a história de Paulo. E fala desses jovens que estão nessa caminhada. E quando eles interpelam Paulo, falando: olha, vamos retribuir a violência com violência, eles precisam é que a gente instaure uma nova ordem. Olha as ordenações: instaure uma nova ordem. E Paulo fala: não, violência não. O amor é o único caminho. Essas são as palavras de Paulo. Então toda vez que nos revoltemos, né, que não queremos obedecer a uma determinada lei, ou então buscamos formas de fugir às nossas obrigações, nós não estamos com Jesus. Porque em nenhum momento, nem Jesus, nem os seus apóstolos disseram: só negue imposto, fuja das suas obrigações. Não. Quando dai a César o que é de César, ele fala: cumpra o que é da lei do homem e cumpra o que é a lei de Deus. Tanto é que ele continua: claro está que a boa nova não ensina a genuflexão ante a tirania insolente. Em nenhum momento é da ordem da lei humana, para a manutenção de uma estrutura, que a gente deva se ajoelhar perante toda a ordem. Assim foi para com os cristãos, porque após a crucificação do mestre, o próprio Império Romano pensava: olha, o seu mestre ruiu, Jesus caiu, agora a gente pode sentar em cima dos judeus. Agora a gente termina de conquistar o povo. O curador, né, o milagreiro desencarnou, morreu, faleceu, não está mais entre nós. Agora nós podemos persegui-los de forma direta e abrangente. Não precisamos temer nada. E à medida que as perseguições continuavam, muitas pessoas eram obrigadas, no papel de cristãos, a se ajoelharem perante César e aos deuses romanos e alegarem, falarem que os deuses romanos eram maior que o Deus de Jesus. Era maior que Jesus. Muitas pessoas foram convidadas a recusar o mestre. Um exemplo fatídico, maravilhoso, para a palestra de hoje poderia ser de Joana de Cusa, que foi convidada. Já na fogueira falou: basta você negar esse Jesus que você segue, que eu salvo seu filho, eu salvo você. E o filho ao lado chorando: mãe, nega esse homem não está entre nós. E Joana fala: não, eu não vou trair aos meus princípios, porque de César basta a moeda, de César basta os bens materiais, basta o dízimo, basta o imposto que mantém a estrutura. Porque se existe uma ordem, e se as pessoas estão onde estão, porque Jesus, que é o verdadeiro ordenador dessa massa terrestre,
Se ele colocou aquela pessoa naquele lugar, é porque existe uma finalidade, um fim útil. Porque nenhum verme que rasteja sobre a terra não tem responsabilidades perante a criação. Todos têm um papel. Se não cumprem, é outra questão. Mas que cada um tem uma responsabilidade perante a criação, tem. Como não sendo suficiente, olha que maravilha. Entretanto, pede respeito às ordenações humanas, por amor ao Mestre Divino. E agora começa a ficar um pouco mais tátil, fica um pouco mais claro, mais objetivo. O que Padre Fábio de Mello queria dizer nessa canção? Volto a repetir para vocês que lição maravilhosa. E de fato, estava com a organização da discussão, da fala de uma forma, mas ouvindo a música eu tive que parar para refletir. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Olha como é que Emmanuel diz para nós, nos chama a atenção, que nós pensamos, se eu não seguir a ordem humana, está tudo bem, eu estou seguindo a ordem de Deus, na outra reencarnação eu venho e cumpro a ordem humana, né? Não é assim. Não basta apenas seguir a ordem divina. Porque olha como é que Emmanuel continua o comentário. Não te faças, pois, indiferente às ordenações da máquina de trabalho em que te encontras. É possível que muita vez não te correspondam aos desejos, mas lembra-te de que Jesus é o supremo ordenador da terra. Olha que maravilha! E não te situaria o esforço pessoal onde o teu concurso fosse desnecessário. Aqui nós estamos falando que se eu não cumpro as ordenações humanas, é natural que nós estamos em desarmonia com toda a pirâmide evolutiva do planeta. Se hoje eu estou encarnado e as literaturas evangélicas, as literaturas que nós temos de André Luiz, de Emmanuel mesmo, nos mostram que as organizações das reencarnações são para que todos usufruam, todos sejam beneficiados. Veja o segundo filme, Nosso Lar 2. Uma equipe de pessoas se reúne, 3 pessoas principais, uma vai fundar o centro espírita, mas vai passar dificuldade. O outro vai vir com dinheiro, vai vir com fama, vai vir com grandes realizações materiais, para que ele interceda e traga os benefícios materiais para que o centro espírita consiga se levantar. E um terceiro, porque não basta exclusivamente eu ter dinheiro, eu ter fama, eu ter bens materiais, eu ter o centro espírita, se eu me esqueço que existem espíritos, um vínculo espiritual, um médium, e vem um como médium para fazer a ligação com Deus, outro para os bens materiais e outro para unir os dois laços. Se um falha, a tarefa fica muito ameaçada. Mas eu não sou médium, né? Ou então, eu sou médium, eu não tenho nenhuma obrigação. Claro que tem, todos temos. Todos temos. Mas permanecemos. A gente percebe quando a gente é um instrumento em desarmonia, é como se fosse um lago muito turbulento. Tem como esse lago refletir algo? Não. Faz a experiência. Chega em casa, coloque numa bacia água e comece a mexer as bordas. Vê se você consegue ver o seu reflexo. Não consegue. Quando na mesma música o Padre Fábio de Mello fala, em outra música, Raridade também, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Como é que a gente reflete a imagem do Senhor se a gente está vibrando? A nossa mente está tão turbulenta com coisas da matéria, pueris. Eu mesmo posso sair aqui, bater o carro e desencarnar. E aí? O que fica? O que fica é o exemplo da minha vida turbulenta? Das minhas cóleras sem motivo? Do meu temperamento intempestivo perante ao governo? Ao meu chefe? À minha família? Esse é o meu legado? É isso que eu vou chegar do lado de lá e enxergar? Ele ainda continua. Olha que maravilha. Tens algo de sagrado a fazer onde respiras no dia de hoje. Aqui Emmanuel chama a nossa atenção.
Você pode estar se sentindo inútil. Você pode estar pensando, eu não sirvo para nada. Eu não tenho nenhum papel. Olha o que Emmanuel chama a nossa atenção. Por mais inútil que eu seja, eu tenho utilidade. Não nos esqueçamos que, como Francisco Cândido Xavier já dizia, para que o interpretássemos como um cisco. Porque, na verdade, até as formiguinhas pequeninas faziam o seu serviço melhor do que ele mesmo. Porque seguiam a ordenação divina, em primeiro lugar, cumprindo a sua função, o seu papel, sem reclamar, sem esboçar rebeldia, sem esboçar estresse, sem esboçar aflição ou desespero. E também cumpriam a função material, cuidando do próprio formigueiro. E ele termina: recorda-te de semelhante verdade e submete-te às ordenações humanas, por amor ao Senhor divino. Com expressões de revolta, tua atividade será negativa. Não deixe que isso aconteça. Então, essas são reflexões relevantíssimas para que a gente leve. Porque, de uma forma ou de outra, muitas são as ações que virão de fora, os excessos, seja de um governante, seja de um chefe, de um patrão, seja de um familiar, seja do cônjuge, seja de um filho, seja de um amigo. Nada é justificativa dos excessos do outro para que eu justifique os meus. É imperioso que eu cumpra os meus deveres. E para isso, é preciso que nós unamos algumas virtudes. E aí eu achei fantástico uma interpretação maravilhosíssima que nós temos na Revista Espírita. Porque uma vez Kardec foi perguntado, e aí ele precisou da ajuda dos espíritos amigos para conversar sobre... Nós tínhamos muito espaço no Livro dos Espíritos, e lá ele organizou as leis morais em 10. Mas a principal, a que nos diz respeito, ele conjuga de 3 formas, que é a lei de justiça, amor e caridade. É como se elas não pudessem ser dissociadas, elas não pudessem ser definidas em separado, como se não fizesse sentido. E aí eu encontrei a lição também de Emmanuel, no livro Encontro Marcado. A lição número 45 fala: desafio e resposta. Olha o jeito que ele fala para nós, frente a toda desilusão que nós venhamos a encontrar no nosso caminho. Compadece-te, pede a vida. Compadece-te, pede a lei. A resposta é compadecer. A vida é amor. E a lei é justiça. No entanto, por marco de interação, a divina providência colocou entre ambas a fonte da misericórdia, assegurando o equilíbrio. O amor sabe que sem justiça, a estrada mergulharia no caos. E a justiça reconhece que sem amor, a meta se perderia nas tramas do ódio. E aqui jaz uma reflexão maravilhosa que eu tive junto com a minha esposa vendo uma das palestras do Haroldo recentes, em que ele fala, ele nos recorda as emoções que nós temos de nos rebelarmos perante a injustiça que nós vemos em qualquer lugar. E somos muitos, hein? Que sentimos prazer em ver um malfeitor cair na cadeia, ou uma pessoa que nos incomoda a paz cair. Eu era um mesmo que via aquelas motos fazendo barulho na rua, quando caía, achava até graça. Mas onde está o amor? Onde está a compaixão? Não é certo que nós façamos isso. Porque toda vez que nós buscamos justiça, lembrem-se, Kardec unificou justiça, amor e caridade. Toda vez que buscamos justiça sem amor, isso não é justiça, isso é vingança. Nós estamos buscando nos vingarmos perante uma situação. Isso não é bom. Não é isso que Jesus ensinou em nenhum lugar, em nenhum momento. Perante os apóstolos, perante os cristãos daquela época, que eram solicitados a ajoelharem, senão eles perderiam a vida, o que eles escolheram?
perderam a vida. Não responderam com violência. E provavelmente eles não mais estão aqui no planeta Terra. Estão experienciando prazeres inenarráveis em outras esferas. Que possamos nós, frente a uma violência, seja justificada ou injustificada, possamos dar a outra face, possamos retribuir em amor, mantendo a harmonia dos nossos corações. Porque realmente é totalmente compreensível a revolta dos romanos, quando eles abriam as portas para os cristãos serem dilacerados pelos leões, e eles entrando, cantando, não sentiam nem dor. Que possamos assim, como na música Nas Asas do Senhor, sentir essa força, sermos agraciados pelas bênçãos que o nosso Mestre Jesus nos propõe. Porque Ele mesmo disse: vinde a mim, todos os que estão sobrecarregados e cansados, porque eu vos aliviarei. E esse esforço se dá a partir do momento que nós seguimos os seus desígnios. Que possamos então, na paz de nosso Senhor Jesus, nosso Mestre Jesus, acalmar os nossos corações frente às tribulações da vida e sermos cada vez mais obedientes perante as ordenações de Deus e resignados perante as ordenações humanas. Que assim seja.